Olá, pessoal, tudo bem? Que bacana estar aqui hoje, viu? É uma experiência fantástica. Agradecer aí ao HDI, agradecer aí todo mundo pelo convite. Meu nome é Cleiton Soares, eu sou executivo na rede de farmácias Pague Menos, e estou aqui hoje com vocês para conversar sobre o tema privacidade e proteção de dados no Service Desk. Pode passar, por favor? Rapidamente, pessoal, para a gente não perder muito tempo com isso. Só um pouquinho do meu currículo, tá? Eu tenho uma experiência acadêmica muito grande, né? São mais de 20 anos nos cursos de graduação e pós-graduação aqui no estado do Ceará, né? Uma atividade profissional passando por empresas de TI, indústrias, né? Siderúrgicas e agora, mais recente, no varejo, na chamada Pagamentos, na parte de governança de TI, segurança da informação, além também de exercer o papel de DPO da nossa organização. Além disso, algumas certificações, enfim, que ajudam aí a gente a estar alinhado com o mercado. Tá certo? Pode passar, por favor. Então, pessoal, a nossa conversa hoje está bem relacionada aí a esses quatro grandes grupos de assuntos, né? Primeiro, falar rapidamente sobre a questão do Service Desk, o papel do Service Desk. Depois a gente vai entrar um pouquinho em LGPD, né? Totalmente voltada para essa questão do Service Desk. E depois a gente vai entrar de fato no que a gente precisa efetivamente fazer, né, para ter o nosso Service Desk compliance, pelo menos, né, uma grande parte compliance, adotando medidas técnicas e administrativas para poder estar adequado a essa nova lei aí que está, né, pegando muita gente de surpresa, mas que, enfim, né, quem se preocupou com o mínimo de segurança da informação pode não ter problemas ou investimentos muito grandes a fazer. Próximo, por favor. Pode passar. Então pronto, gente. Ó, em primeiro lugar, o Service Desk. Né? Service Desk de forma bem rápida, né? E alguns temas eu vou passar bem rápido porque não é interessante, todo mundo já sabe. Mas o Service Desk, gente, no conceito mais amplo, é justamente esse ponto único de contato entre os nossos usuários e a TI. Né? Ele vai receber todas as requisições, todos os incidentes. Né? Além disso, ele vai registrar, classificar, priorizar, tratar, encaminhar as solicitações, garantindo que os nossos usuários recebam a ajuda necessária da TI, né, em um tempo hábil. É importante também dizer que esse meu Service Desk, em muitas empresas, principalmente empresas maiores, ele exerce um papel também de central de serviços compartilhados, quando eu tenho outras áreas que não a TI exercendo também ou utilizando essa grande plataforma de gerenciamento de serviços. Certo? Pode passar. Quem são os atores envolvidos nesse processo? Né? Então, dentro do meu Service Desk, eu tenho basicamente dois grupos, né, de atores, são de um lado os usuários, do outro lado os atendentes, né, onde esses meus usuários são aqueles que criam solicitações e os meus atendentes são aqueles que atendem solicitações. Né? Claro que por trás eu tenho toda uma estrutura de segregação, de divisão de níveis e de gestão e etc. Só que num primeiro momento, numa primeira camada, eu tenho esses dois atores como sendo os principais atores. Próximo, por favor. Esses atores, na verdade, o meu solicitante, né, ele vai, dentro do meu Service Desk, trabalhar basicamente, né, em um Service Desk mais simples, com dois tipos de solicitações: requisições de serviços e incidentes. Essas minhas requisições de serviços são solicitações mais simples, né, são serviços que foram previamente aprovados, que eu já sei o esforço que eu vou ter para atender, né, e que oferecem baixo ou nenhum impacto na minha operação. Enquanto que os meus incidentes, né, são eventos que causam ou que poderão causar interrupções, né, ou então queda de qualidade de serviços que eu estou oferecendo para o meu usuário, ok? Então a gente tem que separar bem essas solicitações, né, como sendo esses dois primeiros grupos. Claro que depois eu posso ter também dentro do Service Desk o atendimento de outras solicitações, como demandas e projetos, mas isso aí, né, eu posso elevar um pouquinho, depois que eu elevei o meu nível de maturidade, eu posso também implementar essas classificações de solicitações para tratar pelo Service Desk também. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar principalmente com requisições de serviços e incidentes. Próximo slide, por favor. E aí vem o meu catálogo. Né? Então, a gente falou aí
do meu Service Desk, desse meu ambiente que eu vou oferecer os meus serviços para os meus usuários, né? Eu estou falando das pessoas e dos atores envolvidos, e agora eu tenho um catálogo. Esse meu catálogo de serviços é o menu, né? O que eu estou oferecendo para esse meu usuário? Eu, como TI ou área de negócio, não importa, mas esse meu usuário ele vai acessar através de alguma interface esse meu conjunto de ofertas, né? E essas minhas ofertas vão ser as mais variadas possíveis, né? No caso de requisições de serviço, eu tenho, por exemplo, uma solicitação de acesso a algum tipo de recurso de TI. Eu posso ter também um usuário querendo tirar dúvidas ou obter mais informações. Eu posso ter também usuários querendo fazer solicitações de equipamentos de TI, né? Geração de relatórios, serviços como desbloqueio de senhas, etc. Em relação a incidentes, eu uso basicamente para poder reportar falhas, erros, dificuldades operacionais. Não é falha de hardware, erros de software, falhas na minha rede, falhas em e-mail e etc. em outros serviços, por exemplo, né? Assim como problemas de desempenho. Tá? Pode passar, por favor. E depois disso tudo, né, depois que eu oferto esse serviço, eu tenho então o meu usuário interagindo comigo, né, fazendo uma solicitação propriamente dita. E nessa solicitação do usuário, gente, e aí começa a abordagem para LGPD, eu tenho a questão da possibilidade de estar tratando dados pessoais. Né? Eu não sei como é que o Service Desk de vocês se comporta, mas a grande maioria dos Service Desks, né, eles trocam informações. Não é? Então, o meu solicitante ele pode colocar algum anexo, pode colocar alguma descrição. Esse anexo pode ser um print de uma tela, pode ser um documento, não é? Pode ser, enfim, dos mais variados tipos. Então, dependendo do meu negócio, dependendo do tipo de catálogo que eu tenho, pode ser que dentro desse catálogo o meu usuário esteja oferecendo algum tipo de pode estar transmitindo algum tipo de informação pessoal, né, dele ou de terceiros. Né? Informações pessoais como documentos, exames, fotos, vídeos, ou mesmo prints, né, de e-mails e conversas. Então, é muito possível, né, que dentro do meu catálogo, dentro do meu Service Desk, eu tenha algum tipo de informação pessoal. Né? E aí é esse realmente o apelo, né, que eu tenho nessa apresentação, que é justamente provocar que a gente volte para dentro do Service Desk, do nosso Service Desk, e faça uma análise minuciosa das informações que a gente tem armazenado nas nossas bases de dados. Por quê? Muitas vezes, pessoal, dentro da nossa arquitetura de infraestrutura, nós da área de TI, a gente pode não se preocupar com o Service Desk. Na hora que a gente fez lá o nosso data mapping em LGPD, a gente se preocupou com os nossos sistemas, com as bases de dados, se preocupou com sistemas de terceiros, com interações com fornecedores, etc. Esqueceu do Service Desk. Porque talvez originalmente o meu Service Desk ele não tenha essa finalidade. Pode ser que eu não tenha uma oferta de um produto ou serviço que trate esse tipo de situação. Não é? Por outro lado, né, e aí estendendo essa questão para service desks de empresas da área da saúde, eu posso sim estar interagindo através de uma solicitação de um cliente, onde eu estou trocando informações pessoais ou muitas vezes sensíveis com esse meu cliente, como, por exemplo, exames, não é? Resultados de exames, etc. Né? Então, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto que eu queria trazer. Justamente trazer para que a gente discuta, para que a gente reflita a possibilidade de eu ter, dentro do meu Service Desk, informações pessoais ou, muito pior, sensíveis. E não é só avaliar isso, mas começar a olhar se realmente essas informações são necessárias, se realmente eu preciso ter esse tratamento e, principalmente, orientar os meus usuários, né, não só usuários, mas atendentes, sobre é, é, a possibilidade ou não de fazer esse tratamento. Né? A necessidade, qual é a finalidade disso? Né? Então, quero trazer para nós, para a gente fazer agora, hoje, nesse momento, essa reflexão. Pode passar, por favor? E aí a gente entra na parte 2. Depois que a gente contextualizou, né, toda essa questão do Service Desk, eu entro na LGPD, e aqui eu vou passar bem rápido, só para contextualizar, colocar todo mundo na mesma página sobre o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pode passar. Olha aí, pessoal, ela não é novidade.
Tá? A questão da proteção do dado pessoal não é novidade, a gente já tem aí desde o Código de Defesa do Consumidor, Lei do E-Commerce, Marco Civil da Internet, e agora a gente está estruturando uma lei propriamente dita para tratar esse tipo de questão. Tá? Mas não é um assunto novo. A gente que trabalha em segurança da informação já vem trabalhando na proteção dos dados há muito tempo. Né? Agora a gente está dando uma importância maior para a questão do dado pessoal, mas nunca isso deixou de ser importante, ok? Pode passar. Depois disso, a gente tem a estrutura da lei, tá? São 10 capítulos que falam sobre diversos assuntos, trazem para a gente discutir diversos assuntos, mas principalmente, tá? Como é que eu devo fazer o tratamento do dado pessoal desse meu titular? Titular sendo uma pessoa física, né? Cliente, um funcionário, tá certo? Um CPF, uma pessoa natural. Né? Então, aí eu falo de tratamento de dados, dos direitos desse titular, da transferência de dados para outros países, de quem são os agentes de tratamento e quais são as seguranças e boas práticas que eu preciso implementar nessas informações. E, claro, principalmente a questão da fiscalização, da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, enfim, né? E aí a questão do DPO e do encarregado de proteção de dados, que agora é uma figura que vai aparecer nas empresas. Pode passar? Tá? Então, esses são os atores. Né? Com a lei, eu tenho, então, agora a figura do titular do dado, a quem se refere aos dados, o controlador, né, quem compete as decisões referentes ao tratamento, o operador, que é quem realiza o tratamento, né, em nome do controlador. Eu tenho o encarregado dentro das empresas, que vai ser o canal de comunicação responsável dentro da empresa para fazer todo essa gestão e relacionamento com o mundo exterior, com o titular e com a agência fiscalizadora. E, por último, a NPD, não é? Que é essa nova autoridade nacional, enfim, está sendo criada, na verdade foi criada e agora está sendo criado o corpo diretivo para começar a sua atuação, né, o quanto antes. Pode passar? E aí, bem rapidinho, né? O que ele tem que fazer? Eu tenho que me preocupar agora com o ciclo de vida do dado pessoal, da coleta até o descarte. Todos os pontos disso aqui, desse tratamento do dado pessoal, por onde ele entra, o que eu faço com ele, como é que eu me desfaço dele, tudo isso começa a ter que ser analisado. Pode passar? E aí eu tenho os direitos. Né? Então, dentro da estrutura da lei, eu tenho os direitos do titular, que vão desde a confirmação da existência de tratamento, né, até a revogação do consentimento. Então, agora, com essa lei, pessoal, a gente está empoderando o nosso titular de dados em relação às suas informações dentro das empresas. Né? Então, ele pode confirmar, ele pode pedir informações se ele tem algum tipo de informação dentro da empresa, ele pode querer essas informações, ele pode pedir para mandar essas informações para outro lugar, então você tem que enviar a informação para ele. Ele pode pedir para que você apague tudo que ele tem, enfim, uma série de coisas, tá certo? Pode passar. Depois disso, a gente tem os princípios dos tratamentos, né? Do tratamento de dados pessoais. O que eu preciso fazer? Eu tenho que garantir uma finalidade para esse tratamento. Por que eu tenho aquelas informações? Tem que ter um propósito, né? Eu tenho que ter somente a quantidade exata, necessária de informações. Então, ó, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, né? Prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Então, basicamente, isso é o que eu preciso me resguardar desse lado. Pode passar. Como é que eu faço tudo isso? Né? Eu posso realizar esses tratamentos, eu posso pegar esses dados, trabalhar com esses dados, mas somente se eu tiver bases legais aplicáveis para poder realizar esses tratamentos. Quando eu falo de bases legais aplicáveis, eu estou falando de um respaldo jurídico para poder tratar esse dado, né, que vão desde o consentimento até a proteção do crédito. Eu tenho 10 bases legais para trabalhar e cada tratamento de dados eu preciso enquadrar em uma dessas bases legais. Pode passar. Finalmente, eu tenho a questão das sanções. Né? A minha autoridade nacional vai fazer o monitoramento, vai apurar denúncias e ela pode, né, aplicar sanções na minha empresa que vão de desde advertências até o impedimento de eu, como empresa, tratar dados pessoais. Claro, passando por multas altíssimas, etc. Então é importante a gente se debruçar sobre essas sanções, né, que aí eu estou realmente sujeito a uma série de problemas se eu não me adequar em relação à proteção dos dados pessoais. Pode passar. Pode passar, por favor.
Então, pessoal, finalmente no artigo 6 eu digo que o tratamento desses dados tem que observar a boa-fé e os 10 princípios fundamentais que a gente falou, né? Entre eles, a segurança. E quando eu falo de garantir a segurança desses dados, eu estou dizendo de utilizar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pode passar, por favor. Então, nessa parte 3, eu estou falando de adequações administrativas. Bora pensar que eu preciso implementar medidas administrativas para poder proteger esses dados. Depois a gente vai entrar em medidas técnicas. Mas vejam que não é tão simples. Eu tenho um arcabouço, uma estrutura normativa, né, e de alguns processos que são importantes, né, de acordo com a lei, como a lei sugere, para que eu me resguarde, né, para que eu possa realizar esses tratamentos da melhor forma. Tá ok? Pode passar, por favor. E aí, quando eu trago as medidas administrativas, eu posso classificar essas medidas em dois tipos, né? Medidas administrativas gerais e específicas. Quando eu falo de medidas gerais, eu estou falando de corporativas em um nível bem alto, como adequar o meu código de ética para o tratamento de dados pessoais, a minha política corporativa de segurança da informação, né? E a criação de uma política de privacidade e proteção de dados pessoais. Esses três documentos, eles são em níveis estratégicos, né? Eles são em níveis de política e o meu código de ética no nível ainda mais corporativo ainda, né? Então, esses três itens aqui, eles cortam a organização como um todo, né? Aplicando e dando diretivas, né? Para que a gente possa realizar esses tratamentos e o que a empresa espera, né? Em relação ao tratamento desses dados pessoais. Quando eu falo de medidas específicas para o Service Desk, eu estou falando de alguns pontos que eu vou ter que mergulhar dentro do Service Desk para poder uh, uh, estar conforme, para poder ter efetivamente as informações que eu preciso. Eu começo com um data mapping, né? Ou então um fluxo, um mapeamento do fluxo de dados pessoais. Né? Então eu vou dentro do meu Service Desk mapear todos os processos que existem dentro do Service Desk e aí eu vou levantar todos os tratamentos que são realizados de dados. Né? E aí eu vou identificar se eu tenho dados pessoais envolvidos nesse tratamento, se eu tenho dados sensíveis, por exemplo, e qual é a jornada desse tratamento. Né? Como é que eu coleto essa informação, quais são os tipos de processamento que eu faço e quais são as políticas de retenção ou descarte, se tiver. Né? Então, a primeira coisa, eu vou lá e preparo esse data mapping. Depois eu tenho que elaborar um relatório de impacto à proteção de dados para avaliar o impacto, né, do vazamento ou perda dessa informação para o titular. Eu tenho que ter um termo de uso desse serviço, uma política de privacidade para esse serviço, e além de cláusulas específicas, né? Cláusulas, como posso dizer, é, dedicadas a tratar o assunto proteção de dados na relação contratual que eu tenho com fornecedores e funcionários, se for o caso, dependendo do caso, no Service Desk. Pode passar, por favor. E aí, falando das medidas administrativas, eu tenho aquelas três que eu já comentei, né, que vão descrever as diretrizes em nível estratégico sobre como a empresa vai atuar na segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais. Pode passar. O data mapping, né? E aqui embaixo eu trago um pouquinho de como é que tem que ser esse data mapping. Né? Esse meu data mapping vai ter o nome do fluxo do processo, o tipo de dado que está envolvido, se é pessoal, se é um dado pessoal sensível, qual é o volume de dados envolvido, as etapas, tecnologias utilizadas, locais de armazenamento, a origem desses dados, né? Se eu faço algum tipo de compartilhamento desse dado ou não, dentro da minha empresa ou com terceiros, localidades onde é feito o tratamento efetivamente, fisicamente. Se eu faço alguma transferência internacional, qual é a base legal que está relacionada, uma política de privacidade, se existe para aquele tratamento, e as questões de retenção e extinção desses dados. Né? Então, isso aí tudo forma mais ou menos o data map. Pode passar. Depois eu tenho o relatório de impacto. E esse relatório de impacto ele vai ser a documentação que vai descrever tudo o que eu faço e que gera risco caso esses dados forem perdidos ou vazados. E aí eu tenho uma estruturazinha aqui embaixo que vai destacar o que é que eu estou fazendo. Né? Qual é a estrutura desse DPIA, né? Ou RIPD. A questão é que em todo o tratamento de dados que eu faço, eu preciso fazer uma avaliação do impacto à proteção de dados desse tratamento. Ok? Então, esse relatório deve existir também. Pode passar.
Um termo de uso. O termo de uso ele vai descrever para mim, apresentar as condições para a utilização do Service Desk. Ele vai deixar claro como é que tem que ser utilizado, para qual finalidade, por quê, as regras de uso desse serviço. Né? E aí eu tenho algumas seções que são importantes de destacar, como, por exemplo, restrições de uso, propriedade da informação, algumas definições sobre algumas questões específicas de Service Desk, disposições legais, limitações de responsabilidade, indenizações, segurança, navegação, fale conosco, fórum e etc. Né? É um documento que vai delimitar, né, o funcionamento do serviço, as formas, né, as condições de uso do serviço. Pode passar? E aí eu chego na política de privacidade. E esse é um ponto interessante agora com a LGPD. A política de privacidade, ela traz para mim a necessidade de eu descrever claramente para todo e qualquer serviço que eu for publicar, que eu for disponibilizar, as apresentações relacionadas à privacidade e proteção de dados. Então eu tenho que dizer quais são as fontes de dados pessoais, quais os tipos de dados que são coletados, os direitos do titular, como é que ele exerce esses direitos, como funciona a questão da segurança da informação, como ele aciona o DPO, ou o encarregado de produção de dados, os dados de contato do DPO e etc. Ok? Essa é a política de privacidade. Pode passar. E aí, por último, eu tenho, nessa primeira parte, a atualização das cláusulas contratuais com funcionários e terceiros. E aí eu tenho que definir com o meu fornecedor, se o meu Service Desk é com um terceiro, e esses dados estão armazenados lá com ele, eu estou usando como um SaaS, por exemplo, em nuvem, eu tenho que avaliar qual é a minha relação com esse terceiro. Se eu sou controlador do dado e ele é operador, se eu sou controlador e ele também, se ele for fazer, ou pegar esses dados para fazer outra coisa, ou se eu sou operador e ele controlador, enfim. Mas nessa relação, aonde eu tenho nós como empresa usando um Service Desk como um serviço, uma nuvem de alguém, eu vejo a relação de nós sendo dono da empresa, ou enfim, eu como empresa controlador, e esse meu SaaS, esse meu serviço ser um operador. É uma relação controlador-operador. E aí eu vou ter todas as cláusulas dizendo quais são as responsabilidades, direitos e deveres de cada uma das partes nesse processo, do tratamento de dado pessoal. Pode passar? E aí eu chego na parte das medidas técnicas, ok? Pode passar. E aqui, gente, nas medidas técnicas, tá? Eu vou ter três grandes grupos de informações. Eu vou ter medidas técnicas relacionadas ao meu sistema de ticket, ao meu banco de dados e à minha infraestrutura, né? A minha parte de infra, realmente. Quando eu falo do sistema de tickets, eu tenho que tratar de alta disponibilidade desse serviço, de atualizações do serviço, para que eu não deixe esse serviço publicado com problemas, com vulnerabilidades, por exemplo, e questões de estabilidade e funcionamento do serviço. Correção de vulnerabilidades. Se eu vou, para quem eu vou publicar aquele serviço, isso é importante. Né? Se eu vou publicar esse serviço para o público interno ou externo. E se for externo para a internet, para toda a internet, será que faz sentido, por exemplo, eu publicar o meu Service Desk na internet, ok, mas para que pessoas da China, do Paquistão, da Índia acessem? Será que faz sentido? Então a gente tem que avaliar. Por isso que eu falo de GeoIP. De repente posso fazer uma restrição de acesso ao meu Service Desk de acordo com quem, ou países, etc. Eu tenho que avaliar isso. Usar protocolos seguros, autenticação compatível, controle de acesso forte com uma revisão permanente de tudo isso, e a parte de auditoria, log, trilha, acesso, quem fez o quê, quem colocou o quê. Né? E, se possível, claro, dependendo do tipo de informação, mascaramento e anonimização. No caso de banco de dados, quase a mesma coisa, atentando para questões como criptografia do meu banco de dados, de tabelas, de campos, mascaramento, anonimização. E aqui em banco de dados eu tenho aqui um asteriscozinho naquele último ponto, que é a descoberta dos dados pessoais. É, é, é. Quando eu falo de descoberta de dados pessoais, eu estou falando de a possibilidade de eu utilizar ferramentas para fazer um data discovery. Quando eu falo de um data discovery, eu estou falando de ferramentas capazes de varrer os meus bancos de dados, no caso, o banco de dados do Service Desk, e analisar, através de uma inteligência própria da ferramenta, se eu tenho dados pessoais ali dentro. Porque pode ser que eu faça uma análise prévia da minha ferramenta de Service Desk e eu entenda que não. Aparentemente não existem dados pessoais sendo tratados por essa ferramenta. Só que eu não sei como é que foi o comportamento dos meus usuários. Se em algum momento algum usuário colocou como um anexo um documento pessoal, uma foto, um exame, por exemplo, e começou a trafegar isso no Service Desk. Ok?
E qual a importância disso? A importância disso é que, principalmente se eu tenho meu Service Desk exposto, ele tem alguma vulnerabilidade, alguém ter acesso a esse banco de dados do Service Desk e vazar essa informação. Então, dados que a princípio não eram pessoais ou sensíveis acabam sendo um problema para mim. Né? Então, são coisas para a gente começar a pensar e eu recomendo fortemente que você utilize uma ferramenta dessa de Data Discovery e verifique se dentro do teu Service Desk, nas tuas bases de dados, de tickets, você tem algum tipo de informação pessoal no conteúdo dessas informações. E aí, quando eu passo para a infraestrutura, eu estou falando de questões como criptografia de disco, criptografia de backup, né? E soluções que vão proteger a minha infraestrutura como um todo. Né? Eu consigo ver muito forte, muito claro, gente, essa questão do Service Desk, essa questão da LGPD como sendo um braço forte de segurança. Eu tenho um dever de casa anterior que é cuidar da infraestrutura, da segurança corporativa do meu ambiente. Eu tenho lá em cima a ISO 27000 e eu tenho aqui embaixo a ISO 27701, por exemplo, que trata das questões de privacidade. Ela é um braço de segurança e tem como requisitos eu implementar um sistema de gestão de segurança da informação, para depois implementar um sistema de gestão de privacidade. Então, a gente tem que ter atenta essa necessidade, a gente tem que trazer essa atenção à necessidade de eu implementar um programa forte de segurança da informação. Então, aí eu tenho anti-malware, anti-spam, e aí eu tenho as proteções contra phishing, ransomware, etc. Firewalls, IDS, IPS, soluções de NAC para controle de acesso à rede, CIEM para monitoramento dos eventos de segurança, DLP para evitar a perda e vazamento de dados. Só que para o meu monitoramento proativo, do meu monitoramento de segurança da minha infraestrutura, e, claro, por último lá, soluções de gestão de acesso e identidade, que são os IAMs. Então, eu tenho uma camada de infra forte para poder proteger a minha base. Depois eu tenho a minha ferramenta de Service Desk, né? E aí todas elas, né? Eu posso ter um conjunto de ferramentas que pode ser um sistema web, um sistema de chat integrado com o Facebook, eu posso ter também o WhatsApp integrado com essa minha ferramenta. Então, todo esse meu ambiente, toda essa minha infraestrutura protegida através de protocolos de comunicação seguros, de monitoramento proativo, tudo isso, né? E claro, os meus bancos de dados garantidos, né, contra qualquer tipo de invasão ou captura de informações, né, caso eu tenha acesso a esse banco, os dados estão criptografados, o banco está criptografado, eu tenho um controle de acesso forte, né, tenho um backup, uma alta disponibilidade, tudo isso funcionando muito bem. Né? Então, é basicamente essa a mensagem. Eu saio de medidas administrativas que falam sobre questões organizacionais, eu tenho medidas técnicas que são aplicadas diretamente ao Service Desk. Pode passar. Então é isso, pessoal, né? Eu procurei dentro desse tempo, né, dentro desse pouco tempo que a gente tem aqui, passar uma mensagem, né? E a mensagem que eu quis passar para vocês é: considerem a avaliação profunda do Service Desk dentro do teu programa de privacidade e proteção de dados. Né? Você pode ter uma surpresa se você não avaliar. Né? E é importante comentar que há algum tempo houve uma invasão de um sistema de Service Desk de uma empresa de plano de saúde, né, que houve sim o vazamento de dados pessoais, sensíveis, etc, etc, etc. Né? Então, a gente normalmente não se preocupa com o sistema de Service Desk por ele estar interno ou por ele não ter, a princípio, informações críticas, tá? Mas acreditem que os nossos usuários são capazes de tudo. Então, vamos considerar que a gente pode ter, sim, algum tipo de informação sensível lá dentro, algum tipo de informação pessoal, e ter os mesmos cuidados que a gente está tendo, né, para todo tipo de tratamento que a gente já faz dentro das nossas empresas, para tentar nos adequar o mais próximo à LGPD, a essa nova orientação relacionada à proteção, privacidade e proteção dos dados pessoais. Alguma dúvida? E aí é interessante, né, gente? Eu me coloco à disposição de vocês. Assim que terminar essa live, eu vou entrar no ambiente, procure o meu avatar, Cleiton Soares, eu estou lá para a gente conversar, trocar experiências, né? E vamos para frente. Né? Mais uma vez, obrigado, pessoal da HDI, pelo convite. Né? Eu queria até aproveitar também e falar que nós somos aqui do Board Norte-Nordeste do HDI, e eu, nesse ano, sou o presidente do HDI Norte-Nordeste. Queria convidá-los a conhecer o nosso projeto, né? A gente está com um projeto muito bacana aqui,
me colocar à disposição de todos vocês para tirar dúvidas e ajudar no que for possível. Ok, pessoal? Um grande abraço. Próximo slide, por favor, tem os meus contatos. Pode passar. Pronto. Então aí, gente, meu nome é Cleiton Soares, meu e-mail cleiton.cleiton.pro.br, estou à disposição de todos vocês a qualquer momento. Vamos trocar experiência, vamos se ajudar, que a gente só cresce assim, juntos. Grande abraço. Até lá.